Boa tarde, eu me chamo Andréia Albuquerque, estou aqui passando mais uma vez para falar de Deus para vocês, para te ensinar mais de Deus, para te ensinar mais sobre a vida. Eu creio que você tem muito a aproveitar desse vídeo, se você prestar atenção, se você parar para escutar. Então você vai aprender muito com esse vídeo e eu espero que você, como está sendo abençoada, que você também seja um abençoador, que você compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, para as pessoas que você ama, para que essa bênção possam chegar a mais pessoas, que tem muita pessoa precisando de palavras de motivação, que ative a fé, que ative a esperança, que ative o ânimo de vida, né? Então, bora para o evangelho de hoje. Nosso evangelho está em Romanos 15:13, que fala assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? E nós vamos falar toda emoção. Nosso título do nosso vídeo hoje é Toda emoção tem uma lógica, né? Toda emoção tem uma lógica. Você não tem nada, o seu emocional ele não ativa por nada. Ele ativa por algo que aconteceu. Ele é ativado por algum pensamento, alguma palavra que veio de alguém, ou ativado pelo o desejo de buscar a felicidade. Ou o nosso emocional, ele pode ser ativado para quem tem crise de ansiedade, pelo medo, pela culpa, o nosso emocional, ele é ativado tem que ter uma lógica, sempre tem uma lógica pelo que o nosso emocional ele é ativado. Então, aqui fala sobre felicidade, né? O que nós mais buscamos na vida? Nós buscamos a felicidade. Querendo ou não, quando alguém se mata, se enforca, se mata, se suicida, ela tá ali buscando o fim do sofrimento. Então ela tá buscando a felicidade. Até quando a pessoa ela se mata, ela tá buscando a felicidade. Sendo que não é assim que ela vai conseguir a felicidade. Sendo que isso é o emocional dela que tá tão o emocional dela tá tão comprometido que o racional dela não pensa. Nosso cérebro, o esquerdo é racional. Ele é duas partes. O esquerdo ele é racional, o direito é emocional. Então, o nosso emocional, ele costuma falar mais do que o racional. O nosso emocional, ele costuma falar mais do que o nosso emocional, ele costuma falar mais alto, mais forte do que o nosso racional. Nós agimos mais quando nós não temos Deus, em nossa vida, para controlar nossas emoções, para controlar os nossos sentimentos, os nossos impulsos. O nosso emocional, ele fala mais que o racional.
Então, nós somos levados mais pelo emocional. Então, o emocional, ele nos... quando a pessoa tem crise de ansiedade, ela não pode... Você não pode falar nada. Você tem que pisar no ovo com a pessoa que tem crise de ansiedade. Porque qualquer coisa já perturba ela. Já perturba a pessoa que tem crise de ansiedade. Se você disser assim, olha, lave o seu prato para conservar a casa limpa, né? Você sujou o seu prato, lave lá. Aquela pessoa que tem crise de ansiedade, que ela tá muito ali recente, que ela não controlou ainda, ela não conseguiu ainda controlar as emoções dela, a ansiedade dela, porque é controlável, a depressão é controlável, o síndrome do pânico é controlável, a crise de ansiedade é controlável, tudo é controlável. O medo é controlável, a culpa é controlável, os tormentos, as perturbações de doenças mentais são controláveis. É só você começar a trabalhar o seu racional. Nós trabalhamos buscando a Deus. O nosso racional, nós trabalhamos buscando a Deus, colocando Deus em primeiro lugar, porque quem nos dá mais confiança do que Deus? Não existe quem nos dá. Marido não nos dá confiança mais do que Deus. Filhos não nos dá confiança mais do que Deus. Pessoas nenhuma do mundo, irmãos, mãe, pai, ninguém nos dá mais confiança do que Deus, né? Com Deus nós temos paz, nós temos confiança, nós temos felicidade verdadeira. Então, ali com essa confiança, nós começamos a trabalhar o nosso racional. E o emocional, nós começamos a trabalhar o nosso emocional através do racional. Porque o emocional, ele nos mostra coisas que não existem. Principalmente para quem tem doenças mentais. O nosso emocional, ele nos mostra coisas que não existem. Uma pessoa que ela tem problemas mentais, ela começa a ver traições onde não existe traições, inseguranças no casamento, quando não existe. Uma pessoa que tem doenças mentais, ela começa a ver, ela começa, uma pessoa que tem crise de ansiedade, como eu falei, lave ali o prato, você falar direitinho, amor, ou meu bem, ou filha, ou vida, ou lave ali o seu prato para poder conservar a casa limpinha. Só isso daí já é um ativador para fazer com que a pessoa que tem crise de ansiedade, ela entrar na crise. Já é o ativador. Porque inúmeros pensamentos vai vir na mente dela. Eu não sou capaz, eu sou inútil, eu não consigo fazer nada direito. Inúmeros pensamentos negativos vai surgir na mente daquela pessoa. Principalmente que ela estiver no começo do processo, no começo da crise de ansiedade. Por isso que eu digo muito, vamos buscar a Deus. Porque quando nós buscamos a Deus, nós temos confiança. Os medos que são soprados, os os sintomas da doença mental, qualquer tipo de doença mental, que eu já falei aqui, quando nós temos Deus, quando nós colocamos Deus em nossa vida, quando nós confiamos em Deus, quando nós entregamos nossa vida para Deus e acreditamos que Ele é fiel para cumprir tudo que para nos proteger, para nos livrar, para livrar o nosso povo, que Ele não vai deixar nada nos faltar, Ele vai sempre suprir, Ele vai sempre prover em nossa vida.
De um jeito ou de outro ele vai prover, ele não vai deixar nada faltar. Então, ali o nosso emocional está sendo trabalhado. O nosso emocional está sendo trabalhado, ele está sendo fortificado. Ele está sendo fortificado. O racional está encobrindo o emocional, porque o emocional ele trabalha pelo impulso. A pessoa que tem crise de ansiedade, ela começa a gritar com a pessoa que mais ama ela. Ela começa a se desfazer da pessoa que mais ama ela. Por quê? Porque o emocional dela tá pensando... O emocional dela começa a enxergar coisas que não existem. Começa a enxergar, a ter medos, a ter inseguranças que não existem mais. Que talvez aconteceu no passado, quando ela era criança, aconteceu, mas até hoje ainda perturba a mente dela, porque ela não consegue ter uma segurança. Se ela tiver Deus na vida dela, se ela colocar, sempre quando ela estiver aflita, ou com alguns sintomas da depressão, aqueles calafrios, alguns sintomas da depressão, se ela orar, ela vai sair todos aqueles sintomas das doenças mentais que existem, vai sair, e ela vai ter confiança e segurança que Deus está no controle de tudo e que nada de ruim vai acontecer, porque Deus toma o controle de tudo. Então o racional vai começar a pensar, o racional vai começar a cobrir o emocional. E aí a pessoa vai ficando, quanto mais o racional cobre o emocional, mais a pessoa fica forte. Quanto mais, como o medo. Aí eu tenho medo de ir lá na rua, no centro da cidade. Quanto mais eu quebro esse medo, quanto mais eu vou lá na rua, eu vou resolver isso, resolvo aquilo, eu vou quebrando. Então, eu vou quebrando os meus medos, as minhas emoções, né? Que é o medo é uma emoção. Quando eu quebro o medo, o que acontece? Eu fico mais forte. Eu vejo que era só um medo que eu consegui ultrapassar. E assim se você tá insegura, pensando que seu marido tá lhe traindo, você não demonstra para ele. Você não demonstra, você não julgue, você não jogue ele para outra mulher, você não deixe de fazer as coisas para agradar ele, você não deixe de ser uma ótima esposa para o seu esposo. Porque a mulher, tem na Bíblia que a mulher, com a própria mão, eu não lembro bem da frase, mas a mulher com a própria mão a derruba, né? E a mulher, ela com a própria mão constrói, né? Tem falando na Bíblia isso. Eu não me lembro bem qual é o versículo, eu não me lembro nem bem como é a frase, mas eu sei que a mulher a mulher sabe com a própria mão constrói, mas a mulher, aí tem falando do dizerzinho, com a própria mão destrói. Então, gente, vamos trabalhar o nosso racional para ele cobrir o emocional com Deus, confiando em Deus, porque nós conseguimos tudo com Deus. Deus, ele ele nos dá muita confiança, muita segurança. Eu tinha medo de morar sozinha. Eu quebrei esse medo. Hoje eu me sinto mais forte. Eu quebrei esse medo. Hoje eu moro sozinha. Eu moro sozinha com meu filhinho de 4 anos. Hoje eu sou mais forte. Então, cada medo que eu vou quebrando, cada medo, cada barreira, cada sentimento que me desgasta, cada sentimento que quer me destruir, que quer atrapalhar minha vida, que eu vou quebrando, eu vou me sentindo mais forte. Então, o racional vai cobrindo o emocional. Porque eu coloquei Deus como o meu escudo, como a minha proteção, como as minhas armas. Eu coloquei Deus como a minha confiança. Então, eu confio em Deus e eu sei que nada de ruim vai acontecer, porque Ele não vai deixar. Um beijo, um dia abençoado e até o próximo vídeo!